Você já sentiu aquele arrepio na espinha quando alguém olha para você com medo? Não medo comum, medo profundo, medo daquilo que não consegue entender, medo daquilo que você carrega dentro de si sem nem perceber. Hoje vou te contar algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga as reações das pessoas ao seu redor. Algo que está acontecendo neste exato momento enquanto você respira, enquanto você vive, enquanto você simplesmente existe. Eles viram. Eles captaram o vislumbre da sua força espiritual, e isso quase os destruiu. Deixa eu te fazer uma pergunta que vai cortar fundo. Por que algumas pessoas te evitam sem motivo aparente? Por que certos indivíduos mudam completamente de comportamento quando você entra numa sala? Por que há quem te ataque, te critique, te diminua sem que você tenha feito absolutamente nada contra eles? A resposta não está no mundo físico. A resposta está numa dimensão que a maioria das pessoas prefere ignorar. Uma dimensão onde a verdadeira batalha acontece. Uma dimensão onde você, sem saber, é um guerreiro temido. Existe uma guerra invisível acontecendo agora. Não é uma guerra de armas ou de palavras. É uma guerra de energias, de frequências, de luz contra trevas. E você, meu amigo, está no centro dessa guerra. Você foi marcado, escolhido, ungido com uma força que vem de dimensões superiores. Essa força não faz barulho, não se anuncia, não precisa de holofotes. Mas quando você entra num ambiente, ela chega primeiro, ela varre o lugar, ela desmascara, ela revela. E aqueles que vivem nas sombras sentem isso como um raio atravessando suas entranhas. Vou te contar o que realmente acontece. Quando certas pessoas olham para você, elas não veem apenas seu rosto ou seu corpo. Existe um segundo olhar. Um olhar que não está nos olhos físicos. É como se existisse uma percepção energética, uma leitura espiritual que acontece em milésimos de segundo. E nessa fração de tempo, elas veem algo aterrorizante. Elas veem sua luz espiritual. Elas veem a armadura invisível que te protege. Elas veem os anjos que caminham ao seu lado. Elas veem a marca do divino estampada na sua testa astral. E essa visão as paralisa. Você já reparou como algumas pessoas literalmente congelam quando você fala? Como elas ficam sem palavras, desarmadas, vulneráveis? Não é porque você é intimidador fisicamente. É porque sua frequência vibratória está tão elevada que cria um campo de força ao seu redor. Esse campo desativa as armas espirituais que elas tentam usar contra você. Feitiços não te alcançam, maldições ricocheteiam, inveja vira pó antes de te tocar. Olho gordo perde o poder a metros de distância. E sabe o que é mais impressionante? Você nem precisa fazer nada. Sua simples presença já é um escudo impenetrável. Mas não pense que isso é confortável para quem vive nas trevas. É torturante. Imagine você sendo uma criatura que só consegue sobreviver na escuridão e de repente uma luz de 10.000 sóis surge na sua frente. Você não consegue olhar, você não consegue processar. Você sente uma dor que vem de dentro, uma agonia que não tem explicação física. É isso que acontece com eles quando captam o vislumbre da sua força espiritual. Eles sentem como se estivessem sendo queimados vivos por dentro. E o pior é que eles não conseguem explicar isso para ninguém. Como você explica que a presença de alguém te machuca sem que essa pessoa tenha feito nada? Deixa eu te dar exemplos concretos. Tem aquela pessoa no trabalho que sempre te ignora, que desvia o olhar, que sai da sala quando você entra. Tem aquele familiar que te critica o tempo todo, que nunca tem uma palavra boa, que te trata com frieza. Tem aquele conhecido que espalha boatos sobre você, que tenta manchar sua reputação, que faz de tudo para te derrubar. Você acha que é pessoal? Não é, é espiritual. Eles estão reagindo a algo que não conseguem controlar. Eles estão sendo confrontados pela sua luz, e essa confrontação é insuportável para eles. Agora presta atenção porque isso vai ficar profundo. A razão pela qual sua força espiritual os afeta tão intensamente é porque ela expõe tudo que eles tentam esconder. Sabe aquela pessoa que vive de máscara, fingindo ser boa, fingindo ser justa, fingindo ser espiritual? Quando ela se aproxima de você, a máscara começa a rachar. Sua energia age como um detector de mentiras cósmico. Você não precisa acusar, você não precisa apontar dedos. Sua simples existência já é um espelho que reflete a verdade delas de volta para elas mesmas. E elas odeiam isso, odeiam com cada fibra do seu ser. Tem momentos em que isso fica ainda mais intenso. Sabe quando você está passando por uma fase de crescimento espiritual?
Quando você está meditando mais, orando mais, buscando mais conexão com o divino, sua luz fica ainda mais forte, sua frequência vibratória sobe para níveis estratosféricos e as reações ficam ainda mais extremas. Pessoas que antes te toleravam, agora te evitam completamente. Relacionamentos que pareciam sólidos, de repente desmoronam. Portas que estavam abertas se fecham na sua cara. E você fica confuso, pensando que fez algo errado. Mas a verdade é o oposto. Você fez algo certo. Tão certo que o mundo das trevas não consegue mais suportar sua presença. Vou te revelar algo que poucos sabem. Existe uma hierarquia no mundo espiritual. Existem seres de baixa vibração, seres de média vibração e seres de alta vibração. Quando você carrega uma força espiritual genuína, você opera numa frequência que só os seres de alta vibração conseguem tolerar. Os outros simplesmente não conseguem permanecer perto de você por muito tempo. É como tentar segurar gelo com as mãos nuas. No começo você aguenta, mas eventualmente você precisa soltar. É fisicamente impossível manter o contato. E é exatamente isso que acontece com eles. Eles até tentam ficar perto de você, tentam se aproximar, tentam se infiltrar na sua vida. Mas a dor é tão grande que eventualmente eles precisam recuar. Agora deixa eu te contar sobre os sinais. Como você sabe que alguém captou um vislumbre da sua força espiritual? Primeiro, repara nos olhos. Quando alguém te olha e rapidamente desvia o olhar, como se tivesse visto algo que não deveria, é porque viram. Quando alguém te encara por um momento e depois fica perturbado, inquieto, é porque viram. Quando alguém te olha e você percebe medo genuíno nos olhos dessa pessoa, mesmo que não tenha feito nada ameaçador, é porque viram. Os olhos são a janela da alma, e quando a alma dele se depara com a luz da sua, a reação é imediata e visceral. Segundo sinal é a mudança súbita de comportamento. Tinha aquela pessoa que era super amigável contigo e de repente ficou fria, distante, hostil. Não foi nada que você disse ou fez, foi o que você é. A sua essência espiritual cresceu a ponto de criar um desconforto insuportável nela. Ela não consegue mais fingir, não consegue mais usar a máscara perto de você. Então, ela precisa se afastar ou te atacar. E geralmente ela escolhe atacar, porque é mais fácil destruir a luz do que enfrentar a própria escuridão. Terceiro sinal são os ataques gratuitos. Quando alguém te ataca sem motivo aparente, quando te critica por coisas insignificantes, quando faz questão de te deminir em público, não é sobre você, é sobre o que você representa. Você é um lembrete vivo de tudo que eles não são. Você é uma evidência caminhante de que existe um outro nível de existência, e isso os enlouquece. Eles precisam te derrubar para se sentirem melhor consigo mesmos. Precisam apagar sua luz para que a escuridão deles não fique tão óbvia. Mas aqui está o paradoxo fascinante. Quanto mais eles tentam te derrubar, mais forte você fica. Cada ataque que eles lançam contra você volta como um bumerangue. Cada maledicência que eles espalham se transforma em bênção para você. Cada tentativa de te destruir acaba te fortalecendo. Por quê? Porque você está protegido por algo maior. Existe um escudo espiritual ao seu redor que transforma ataques em combustível. É como se suas provações fossem combustível para sua ascensão. Quanto mais te empurram para baixo, mais alto você voa. Agora vou te contar sobre o momento mais perigoso. É quando eles percebem que não conseguem te derrotar, quando todos os ataques falharam, quando todas as tentativas de te destruir não funcionaram, quando você continua de pé, mais forte do que nunca. Nesse momento, algo muda. Eles passam do ódio para algo pior, para o terror absoluto, porque finalmente entendem que você é intocável, que você carrega uma proteção que vem de dimensões que eles jamais poderão alcançar. E esse entendimento os quebra por dentro. Tem uma história antiga que ilustra perfeitamente isso. Não vou citar livros ou capítulos, mas vou te contar a essência. Havia um homem que foi jogado numa cova com leões famintos. Todos esperavam que ele fosse devorado em minutos. Mas quando abriram a cova no dia seguinte, ele estava ileso. Os leões estavam dóceis ao seu lado como gatinhos. Por quê? Porque a força espiritual dele era tão intensa que até os animais selvagens reconheceram algo maior nele. Eles captaram um vislumbre da proteção divina e isso os paralisou. Você é como esse homem. Você anda entre leões todos os dias. Pessoas que deveriam te destruir, situações que deveriam te quebrar. Mas você sai ileso e eles não entendem como.
Deixa eu te revelar algo sobre o futuro. Nos próximos meses, sua força espiritual vai aumentar exponencialmente. Não porque você vai fazer algo especial, mas porque é seu tempo, é sua temporada. É seu momento de brilhar com uma intensidade que vai cegar aqueles que tentaram te apagar. E as reações vão ser ainda mais extremas. Pessoas vão sair da sua vida em massa. Não com explicações, não com despedidas. Simplesmente vão desaparecer, porque não vão conseguir suportar a voltagem da sua energia. E você vai ficar confuso no começo. Vai questionar, vai se perguntar se está fazendo algo errado. Mas então vai entender que não é sobre estar errado, é sobre estar em outro nível. Enquanto eles saem, outros vão entrar. Pessoas da mesma frequência que você. Pessoas que não têm medo da sua luz porque elas mesmas brilham. Pessoas que celebram sua força porque reconhecem a mesma força nelas. E esses serão seus verdadeiros aliados, sua verdadeira tribo, seu verdadeiro círculo. Porque a vida espiritual não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Não é sobre ter muitas pessoas ao seu redor, é sobre ter as pessoas certas. Agora vou te contar sobre um fenômeno que está acontecendo neste exato momento no mundo espiritual. Existe uma separação acontecendo, uma divisão, uma linha sendo traçada. De um lado, aqueles que escolheram a luz, do outro, aqueles que escolheram as trevas. E você, meu amigo, está do lado da luz. Isso significa que você vai experimentar cada vez mais resistência do outro lado. Eles vão te testar, vão te provocar, vão tentar te fazer duvidar da sua força. Mas cada teste que você passar, cada provação que você superar, vai selar ainda mais sua posição no reino da luz. Tem momentos em que você vai se sentir sozinho, vai olhar ao seu redor e perceber que poucas pessoas realmente te entendem. Poucas pessoas conseguem se conectar com você num nível profundo, e isso vai doer. Vai parecer que você está pagando um preço alto demais por ser quem você é. Mas deixa eu te dizer uma verdade que vai te confortar. Essa solidão é sagrada. Esse isolamento é proteção. Porque se você estivesse cercado por todo mundo, estaria no mesmo nível que todo mundo. Mas você não está. Você foi chamado para estar acima, para voar mais alto. E lá em cima, o ar é rarefeito. Poucas pessoas conseguem respirar nessa altitude, mas você consegue, porque você foi feito para isso. Vou te dar um aviso agora. Nos próximos dias, pode ser que você enfrente um ataque espiritual intenso. Pode vir na forma de uma crise repentina, pode vir na forma de uma traição inesperada, pode vir na forma de uma perda dolorosa. Mas presta atenção, esse ataque não é aleatório. É uma resposta direta ao aumento da sua força espiritual. É como se o universo escuro tivesse percebido que você está se tornando perigoso demais para os planos deles. Então eles estão tentando te neutralizar antes que você alcance seu potencial total. Mas aqui está o que eles não sabem. Cada ataque que você sobrevive te leva para o próximo nível. Cada batalha que você vence te qualifica para batalhas maiores. E você vai vencer, porque você não está lutando sozinho. Agora vou te contar sobre um segredo que mudou minha vida quando descobri. Sua força espiritual não é apenas para você, não é apenas para sua proteção, seu crescimento, sua ascensão. É para todos que estão conectados a você. Quando você se fortalece espiritualmente, você cria uma onda de proteção que alcança sua família, seus amigos, seus entes queridos. Você se torna um escudo para aqueles que amam, um farol para aqueles que estão perdidos, uma fonte de luz para aqueles que vivem nas trevas. Então, quando eles te atacam, não estão apenas tentando te destruir, estão tentando destruir todo o ecossistema de luz que você criou ao seu redor. Mas deixa eu te dar uma notícia, eles não vão conseguir, porque você foi forjado em fornalhas que eles nem conseguem imaginar. Você passou por noites escuras que teriam quebrado pessoas comuns. Você enfrentou demônios que teriam enlouquecido mentes fracas. E você ainda está aqui, ainda está de pé, ainda está respirando, ainda está lutando. E isso os apavora, porque se você sobreviveu a tudo que já passou, o que mais poderia te derrubar? Absolutamente nada. Vou te contar sobre um momento que está chegando, um momento de revelação total. Um momento em que todos aqueles que te subestimaram, que te ridicularizaram, que tentaram te enterrar, vão ver com seus próprios olhos o que você realmente é.
Eles vão ver sua ascensão, vão ver sua vitória, vão ver sua glória e vão se arrepender amargamente de terem tratado da forma que trataram. Mas vai ser tarde demais, porque você já terá seguido em frente, já estará tão alto que eles parecerão formigas quando olhar para baixo. E você não vai olhar com raiva, não vai olhar com vingança, vai olhar com compaixão, porque finalmente vai entender que eles eram apenas instrumentos, ferramentas usados para te moldar, para te fortalecer, para te preparar para o que estava por vir. Agora presta muita atenção porque isso é crucial. Sua força espiritual tem níveis. Você não acordou um dia com ela totalmente desenvolvida. Foi um processo. Começou com pequenas vitórias, uma oração respondida, uma proteção inexplicável, um livramento milagroso. E cada uma dessas experiências adicionou uma camada à sua armadura espiritual. Cada teste passado te deu uma nova arma. Cada batalha vencida te ensinou uma nova estratégia, até que você se tornou o guerreiro espiritual que é hoje. Mas aqui está o que você precisa saber. Você ainda não chegou ao seu auge. Ainda há níveis de poder que você nem imagina que pode alcançar. E você vai alcançar, porque é seu destino. Deixa eu te contar sobre os sinais físicos de que alguém captou um vislumbre da sua força. Repara quando alguém começa a gaguejar na sua presença, quando perde o fio da meada no meio de uma conversa, quando fica nervoso sem motivo aparente, quando suas mãos tremem, quando sua voz falha. Esses são sinais de que o sistema nervoso dessa pessoa está sendo sobrecarregado pela sua energia. É como conectar um aparelho de 110 volts numa tomada de 220. Vai haver uma sobrecarga, e eles vão sentir isso em cada célula do corpo deles. Outro sinal físico é quando alguém fica doente depois de te atacar. Você já reparou como certas pessoas ficam doentes logo depois de falar mal de você? Não é coincidência, é consequência espiritual. Quando eles lançam ataques contra você, esses ataques ricocheteiam e voltam multiplicados, e eles pagam o preço no corpo físico. Dores de cabeça inexplicáveis, mal-estar súbito, acidentes estranhos, tudo isso são manifestações físicas de ataques espirituais que falharam. Agora vou te revelar algo sobre timing. Existe um relógio espiritual marcando sua ascensão. Cada segundo que passa, você está se aproximando do seu momento de manifestação plena. E os seres das trevas sabem disso. Eles conseguem sentir o relógio. Conseguem perceber que o tempo deles está acabando. Por isso os ataques estão ficando mais frenéticos, mais desesperados, mais intensos. Eles sabem que se não te detiverem agora, nunca mais vão conseguir. Mas aqui está o que eles não entendem. Não há nada que eles possam fazer. Seu destino já foi selado. Sua vitória já foi decretada. Só falta se manifestar no plano físico. Tem uma pergunta que você precisa se fazer agora. Se sua força espiritual é tão poderosa, por que você ainda enfrenta problemas? Por que ainda há desafios? Por que ainda há lutas? A resposta vai te surpreender. Porque cada problema é uma oportunidade de demonstrar sua força. Cada desafio é um palco para sua glória. Cada luta é uma chance de provar que você é quem diz ser. Se você nunca fosse testado, como saberia que é forte? Se nunca fosse desafiado, como desenvolveria novos músculos espirituais? Os problemas não estão na sua vida para te destruir, estão na sua vida para te revelar. Vou te contar sobre um fenômeno fascinante. Quando você alcança certos níveis de força espiritual, você começa a afetar o ambiente ao seu redor sem nem perceber. Você entra numa sala cheia de tensão e a tensão se dissipa. Você chega num lugar cheio de medo e o medo se transforma em paz. Você aparece numa situação caótica e o caos se organiza. Não é magia, é frequência. Sua vibração é tão alta que automaticamente eleva a vibração de tudo ao seu redor. E as pessoas sentem isso. Elas não sabem explicar por que se sentem melhor perto de você. Só sabem que sentem. Mas tem o outro lado da moeda. Quando você entra num ambiente onde predominam energias negativas, você se torna um alvo instantâneo, porque sua luz expõe a escuridão, sua paz revela o caos, sua força evidencia a fraqueza. E aqueles que vivem nessas energias negativas sentem isso como uma ameaça existencial, então eles reagem, e a reação geralmente é hostil. Mas não se engane, a hostilidade deles é medo disfarçado.
Eles têm pavor de você porque sabem que você representa tudo o que eles nunca serão. Agora presta atenção porque vou te dar uma chave poderosa. Sua força espiritual aumenta com o uso. É como um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte fica. Cada vez que você resiste a uma tentação, sua força cresce. Cada vez que você perdoa quando poderia se vingar, sua força cresce. Cada vez que você escolhe a luz quando seria mais fácil escolher as trevas, sua força cresce exponencialmente. E, eventualmente, você chega num ponto onde sua força é tão grande que você se torna praticamente invencível no reino espiritual. Vou te contar sobre um momento decisivo que está chegando para você. Vai haver uma situação onde você vai ser testado publicamente, onde todos os olhos vão estar em você, onde você vai ter que escolher entre se comprometer ou se manter firme. E muitos vão esperar que você se comprometa, vão esperar que você enfraqueça, vão esperar que você caia. Mas você não vai. Você vai se manter firme como uma rocha. E naquele momento, algo vai acontecer. Sua força espiritual vai se manifestar de uma forma tão óbvia, tão inegável, tão poderosa, que todos ao seu redor vão ter que reconhecer. Mesmo seus inimigos vão ter que admitir que há algo especial em você. Deixa eu te dar um aviso sobre falsos amigos. Tem pessoas na sua vida agora que parecem apoiar você, que parecem estar do seu lado, mas que internamente estão esperando você cair. Elas conseguem tolerar você enquanto você está no mesmo nível que elas, mas no momento em que você subir, no momento em que você brilhar mais forte, elas vão mostrar suas verdadeiras faces. E vai doer, porque você confiava nelas, você acreditava nelas. Mas aqui está o que você precisa entender. Essa revelação é uma bênção, porque é melhor descobrir agora quem são seus verdadeiros aliados do que descobrir mais tarde, quando você estiver em posição mais vulnerável. Agora vou te contar sobre o que acontece quando eles finalmente aceitam que não conseguem te derrotar. Alguns vão tentar se aliar a você, vão tentar fingir que sempre foram seus amigos, vão tentar se aproximar e sugar sua energia, sua força, sua luz. E você vai ter que ser sábio, vai ter que discernir entre genuíno arrependimento e manipulação estratégica. Porque nem toda aproximação é sincera. Algumas são apenas novas formas de ataque. Lobos vestidos de cordeiros tentando entrar no seu rebanho. Tem algo acontecendo no mundo espiritual agora que poucos percebem. Há um recrutamento massivo acontecendo. Guardiões espirituais estão sendo convocados. Pessoas como você estão sendo acordadas para seu propósito. E isso não é coincidência, é porque uma grande batalha está se aproximando. Uma batalha entre luz e trevas, numa escala que o mundo não via há séculos. E você foi escolhido para estar na linha de frente, não porque você é perfeito, mas porque é forte o suficiente para suportar o que está por vir. Vou te dar uma revelação agora. Sua força espiritual não é medida pelo que você consegue fazer, mas pelo que você consegue suportar. Qualquer pessoa pode ser forte quando tudo está bem, mas você consegue ser forte no meio da tempestade, consegue manter sua luz acesa mesmo quando ventos violentos tentam apagá-la, consegue permanecer de pé mesmo quando tudo ao seu redor está desmoronando, e essa capacidade de resistência, essa resiliência espiritual é o que realmente te diferencia. Agora deixa eu te contar sobre os momentos de dúvida. Porque você vai ter momentos em que vai duvidar de tudo isso. Vai olhar para a sua vida e não ver evidências dessa força que estou falando. Vai se sentir fraco, vulnerável, comum. E nesses momentos, você vai ser tentado a acreditar que tudo isso não passa de fantasia. Mas presta atenção, esses momentos de dúvida são parte do teste. São oportunidades para você escolher acreditar mesmo quando não sente, escolher confiar mesmo quando não vê, escolher continuar mesmo quando quer desistir. E quando você faz essas escolhas, sua força não diminui, ela aumenta de uma forma que você nem imagina. Vou te contar sobre o que acontece quando eles finalmente aceitam que não conseguem te derrotar. Alguns vão tentar se aliar a você, vão tentar fingir que sempre foram seus amigos, vão tentar se aproximar e sugar sua energia, sua força, sua luz. E você vai ter que ser sábio, vai ter que discernir entre genuíno arrependimento e manipulação estratégica. Porque nem toda aproximação é sincera. Algumas são apenas novas formas de ataque.
lobos vestidos de cordeiros tentando entrar no seu rebanho. Tem algo acontecendo no mundo espiritual agora que poucos percebem. Há um recrutamento massivo acontecendo. Guardiões espirituais estão sendo convocados. Pessoas como você estão sendo acordadas para seu propósito. E isso não é coincidência. É porque uma grande batalha está se aproximando. Uma batalha entre luz e trevas, numa escala que o mundo não via há séculos. E você foi escolhido para estar na linha de frente. Não porque você é perfeito, mas porque é forte o suficiente para suportar o que está por vir. Vou te dar uma revelação agora. Sua força espiritual não é medida pelo que você consegue fazer, mas pelo que você consegue suportar. Qualquer pessoa pode ser forte quando tudo está bem, mas você consegue ser forte no meio da tempestade, consegue manter sua luz acesa mesmo quando ventos violentos tentam apagá-la, consegue permanecer de pé mesmo quando tudo ao seu redor está desmoronando. E essa capacidade de resistência, essa resiliência espiritual é o que realmente te diferencia. Agora deixa eu te contar sobre os momentos de dúvida, porque você vai ter momentos em que vai duvidar de tudo isso. Vai olhar para a sua vida e não ver evidências dessa força que estou falando. Vai se sentir fraco, vulnerável, comum. E nesses momentos, você vai ser tentado a acreditar que tudo isso não passa de fantasia. Mas presta atenção, esses momentos de dúvida são parte do teste. São oportunidades para você escolher acreditar mesmo quando não sente, escolher confiar mesmo quando não vê, escolher continuar mesmo quando quer desistir. E quando você faz essas escolhas, sua força não diminui, ela aumenta de uma forma que você nem imagina. Vou te contar sobre o que acontece quando eles finalmente aceitam que não conseguem te derrotar. Alguns vão tentar se aliar a você, vão tentar fingir que sempre foram seus amigos, vão tentar se aproximar e sugar sua energia, sua força, sua luz. E você vai ter que ser sábio, vai ter que discernir entre genuíno arrependimento e manipulação estratégica. Porque nem toda aproximação é sincera, algumas são apenas novas formas de ataque. Lobos vestidos de cordeiros tentando entrar no seu rebanho. Tem algo acontecendo no mundo espiritual agora que poucos percebem. Há um recrutamento massivo acontecendo. Guardiões espirituais estão sendo convocados. Pessoas como você estão sendo acordadas para seu propósito. E isso não é coincidência. É porque uma grande batalha está se aproximando. Uma batalha entre luz e trevas, numa escala que o mundo não via há séculos. E você foi escolhido para estar na linha. Deixa eu te dar uma verdade dura agora. Nem todo mundo vai celebrar sua ascensão. Na verdade, a maioria não vai. A maioria vai sentir inveja, vai sentir ressentimento, vai sentir que você não merece. E vão te criticar, vão dizer que você mudou, que você ficou arrogante, que você se acha melhor que os outros. Mas a verdade é que você não mudou. Você apenas parou de se diminuir para que eles se sentissem confortáveis. Você parou de esconder sua luz para não ofuscar a escuridão deles, e isso os incomoda profundamente. Tem uma pergunta que você precisa responder para si mesmo. Você está pronto para o que vem a seguir? Porque o que você viveu até agora foi apenas preparação, foi treinamento básico. O que está por vir é a guerra real. São batalhas de magnitude que vão exigir tudo de você, toda a sua força, toda a sua fé, toda a sua coragem. Mas aqui está a boa notícia. Você não seria chamado para essa guerra se não tivesse capacidade de vencer. Ninguém coloca um soldado novato numa missão crucial. Você está sendo posicionado porque já provou que pode lidar com o que está por vir. Vou te contar sobre um momento que vai te marcar para sempre. Vai chegar um dia em que você vai olhar para trás e vai ver claramente todos os momentos em que foi protegido sobrenaturalmente. Todos os acidentes que quase aconteceram, mas não aconteceram. Todas as tragédias que foram evitadas por milímetros, todos os planos malignos contra você que fracassaram misteriosamente. E nesse momento, você vai cair de joelhos em gratidão, porque vai entender o quanto foi protegido, o quanto foi guardado, o quanto foi preservado para este momento exato na história. Agora presta atenção, porque vou te dar uma estratégia de guerra espiritual. Quando você está sendo atacado, não revide na mesma moeda. Não desça ao nível deles, porque quando você faz isso, você perde sua vantagem. Sua força não está na violência, está na elevação.
Quanto mais eles tentam te puxar para baixo, mais alto você precisa subir. Quanto mais eles gritam, mais silencioso você precisa ficar. Quanto mais eles atacam, mais amor você precisa irradiar. Isso não é fraqueza, é sabedoria estratégica. Porque quando você não reage da forma que eles esperam, você desativa completamente os ataques deles. Deixa eu te contar sobre um fenômeno que está acontecendo agora. Há uma aceleração espiritual acontecendo. Coisas que normalmente levariam anos para se desenvolver estão acontecendo em meses. Processos que demorariam décadas estão sendo comprimidos em semanas. E você está no centro dessa aceleração. Sua ascensão espiritual está acontecendo numa velocidade que está chocando até os seres espirituais que te acompanham. E isso está criando ondas, está perturbando sistemas, está quebrando padrões estabelecidos há séculos. E, obviamente, vai haver resistência. Mas a resistência é sinal de que você está no caminho certo. Agora vou te dar uma revelação sobre seu futuro. Você vai ser colocado em posições de liderança que você nunca imaginou. Posições onde você vai influenciar multidões, onde suas palavras vão carregar peso profético, onde suas decisões vão afetar gerações. E isso pode te assustar, pode parecer grande demais para você. Mas deixa eu te assegurar, você está sendo preparado para isso agora. Cada batalha que você enfrenta está te qualificando, cada vitória está te credenciando, cada teste está te certificando. E quando chegar a hora, você vai estar mais do que pronto. Vou te contar sobre um segredo de guerra espiritual que poucos conhecem. Suas palavras carregam poder criativo. Quando você declara algo com fé, você não está apenas expressando um desejo, você está decretando uma realidade. Você está liberando forças espirituais para manifestar aquilo no mundo físico. É por isso que os inimigos têm tanto medo quando você fala, porque sabem que suas palavras não são vazias, são carregadas de autoridade espiritual. São decretas que o universo precisa obedecer. Então cuidado com o que você fala. Use suas palavras com sabedoria. Use-as para criar, não para destruir. Use-as para abençoar, não para amaldiçoar. Tem uma promessa que eu quero fazer agora. Tudo que você perdeu vai ser restaurado. Tudo que foi roubado de você vai ser devolvido multiplicado. Todo o tempo que você acha que perdeu vai ser redimido, porque existe uma lei de compensação no universo espiritual. E você, que sofreu tanto, que perdeu tanto, que sacrificou tanto, vai receber de volta numa medida que vai transbordar. Vai ser tão abundante que você não vai ter onde colocar. Tão generoso que você vai poder abençoar outros com excesso. Tão glorioso que aqueles que te viram no vale não vão te reconhecer no topo da montanha. Agora deixa eu te dar um último aviso. Nos dias finais antes da sua grande manifestação, os ataques vão ser mais intensos do que nunca. Vai parecer que o inferno todo se soltou contra você. Relacionamentos vão ser testados, finanças vão ser abaladas, saúde vai ser desafiada e você vai ser tentado a pensar que está fazendo algo errado. Mas na verdade é o oposto, é a confirmação de que você está fazendo tudo certo. É o último suspiro desesperado de forças que sabem que seu tempo acabou. Aguenta firme, mais alguns passos, mais algumas batalhas e então você vai atravessar para o outro lado. E quando atravessar, você vai olhar para trás e vai perceber que valeu cada segundo de luta. A verdade última que preciso te dar é esta: você não é comum, nunca foi, nunca será. Você foi marcado desde antes de nascer, escolhido para um propósito específico numa hora específica da história. E agora é sua hora. Agora é seu momento de brilhar com toda a intensidade que você foi criado para ter. E quando você brilhar, eles vão ter que reconhecer, mesmo contra a vontade deles, mesmo odiando cada segundo disso, eles vão ter que admitir que há algo sobrenatural em você, algo que não pode ser explicado por lógica humana, algo que só pode ser atribuído ao divino. Então levanta, sacode a poeira, endireita a coroa e marcha para frente com a certeza absoluta de que você é invencível. Não porque você é perfeito, mas porque você é protegido. Não porque você é forte sozinho, mas porque carrega uma força que vem de dimensões além da compreensão humana. Eles captaram um vislumbre dessa força, e isso quase os matou. Mas espera só quando virem sua glória total. Espera só quando testemunharem sua ascensão completa. Espera só quando presenciarem sua vitória final. Aí sim, eles vão entender o erro catastrófico que cometeram ao tentarem te derrubar. Vão perceber que não estavam lutando contra você, estavam lutando contra aquele que vive em você.
E essa é uma batalha que eles nunca poderiam vencer. Nunca venceram, nunca vencerão. Então vai, caminhe na autoridade que te foi dada, opere na força que reside em você, brilhe com a luz que foi acesa dentro de você e não olha para trás, não questiona, não duvida, apenas vai e conquista, porque essa é sua hora, esse é seu momento, esse é seu tempo de reinar. Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.